Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Amém? Amém? Nosso Jesus vive, amém? Nosso Senhor está mais vivo do que nunca. Olha para esse irmão bonito do seu lado e diz: o meu Deus está vivo. Amém? Você está contente com isso? Quando nós entendemos que o nosso Deus vive, nós paramos de olhar para fora e nós começamos a olhar para dentro. Ah, Vitor, as circunstâncias, as dificuldades não te afetam? Afeta todo mundo. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus está vivo, a nossa esperança, a nossa fé, as nossas convicções estão aqui dentro. Porque nós entendemos quem Ele é. Aí nós paramos de olhar só para fora. Porque se olhar só para fora assusta. Se olhar só para as circunstâncias dá medo. A vontade de deitar na cama às vezes, colocar o travesseiro aqui por cima e ficar. Mas quando nós temos uma esperança viva dentro de nós, irmão, aí nós vamos trabalhar pela manhã, nós vamos falar de Jesus na padaria, nós vamos falar de Jesus e falamos. Por quê? Porque a esperança que vive dentro de nós é Jesus. Amém? Ainda falando sobre honra, eu postei lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, depois entre em contato comigo, com o pastor, para você estar dentro das informações da igreja. E nós encerramos o seminário de honra, que foi no mês de junho, mas nós ainda não paramos de viver debaixo de honra. Eu creio que daqui a pouco eu vou vir aqui para contar, daqui uns dias eu vou vir aqui para contar um testemunho também do que Deus vai fazer. Ora pela minha vida aí, amém? Ora pela minha família, que eu creio que daqui a pouco vai vir um testemunho poderoso aí. Porque Deus tem continuado a nos honrar, mesmo encerrando esse tempo de honra. E muitos irmãos aqui contaram o testemunho domingo agora, e tem sido extraordinário o que Deus tem feito. Continuando ainda sobre honra, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10, e verso 1. 2 Samuel 10, 1. 2 Samuel, capítulo 10, verso 1. Falando ainda acerca de honra, e é o que nós vamos falar hoje, é interessante entender que Deus, Ele cria o homem e a mulher, Ele cria o homem justamente com a intenção Deus, Ele cria o homem com a intenção de nos fazer os principais, alguns até julgam como coroa da criação. Que o homem seria o quê? A mulher seria justamente aqueles que estariam à frente. A própria Bíblia diz que eles comandariam o quê? Os animais e a própria terra. Então é assim que Deus, Ele cria o homem e a mulher. Então Deus, Ele cria o homem e a mulher debaixo de honra. Ele cria o homem e a mulher debaixo de honra. Deus, Ele te criou para ser honrado. E o diabo, alguém acende a luz ali, por favor, irmãos. Isso, é a primeira aí. Isso, é de baixo, cima. Aí, obrigado. E por fim, Deus, quando Ele cria o homem, o intuito maior de Deus é justamente fazer com que o homem seja a coroa da sua criação, com que o homem seja importante a ponto de cuidar dos animais, de cuidar do jardim, e do homem cuidar da mulher. E assim sucessivamente seriam com os seus filhos. Então Deus, Ele cria o homem para honrar e o homem para ser honrado. Mas nesse meio caminho acontece que o diabo interfere. Você conhece ali um pouco acerca de Adão e Eva. O diabo interfere no processo. E quando o diabo faz isso, a primeira coisa que o homem faz é passar a sua responsabilidade. A mulher, de igual modo. Então aqueles que, de alguma maneira, porque para andar no lugar de honra, tem que andar no lugar de responsabilidade. E o que é eu ser honrado, Vitor? Eu ser honrado é eu ser tratado com diferença. Uma vez que você está no seu emprego e você de alguma maneira é tratado com diferença, as pessoas de alguma maneira te destacam das demais, não inferiorizando-as, mas pelo contrário, reconhecendo algo na tua vida, de alguma maneira você está sendo honrado. Então às vezes de maneira simples, alguém está reconhecendo Deus na tua vida, Deus está honrando isso na tua vida. Financeiramente, assim sucessivamente, todas as áreas da sua vida. Por isso que dentro do homem e da mulher, há dentro dele uma necessidade de reconhecimento.
Então, às vezes, dentro de você existe essa necessidade, você acha que de alguma maneira isso é uma ambição maldosa. E não é. Deus, ele criou para que você fosse importante. Todos têm essa necessidade. Então, quando vir isso dentro de você, entenda que isso faz parte da criação. Deus criou você para que você fosse importante. Deus te deu um propósito para que dentro do teu propósito você vá adiante, você vá longe. E Deus faz isso com relação ao homem na criação. Porém, como eu disse para vocês, o diabo, ele veio e destruiu. E eu vou ler um texto aqui para a gente contextualizar, 2 Samuel 10:1, que diz assim: E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Verso 3. Então disseram aos filhos dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Porventura honra Davi o teu pai diante dos seus olhos? Por que te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, para espiar e para transtorná-la? Verso 4. Então Anum tomou os servos de Davi e lhe raspou a metade da barba e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas e os despediu. Verso 5. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, então voltai. Repete comigo: até que vos torne a crescer a barba. Pode fechar sua Bíblia. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Porque quando o assunto honra me veio quando foi a pedido do pastor que nós continuássemos a falar sobre isso, justamente pela fluência que Deus tem movido, então foi a pedido de Deus, né? Eu entendi que era sobre isso que Deus queria que eu falasse. Sobre honra que foi destruída na vida de pessoas, assim como esses homens. Davi, mais do que ninguém, entendia sobre honra, e Davi era um exemplo nisso. Davi era um exemplo se tratando de honra. Davi era um homem que honrava, e Davi era um homem que era honrado. Quando Davi envia esses homens vão para de fato consolar, porque o pai de Anum havia morrido. E assim que o pai de Anum morre, Davi manda alguns conselheiros, é o que nós lemos. Davi manda alguns homens, alguns mensageiros, para que fosse lá de alguma maneira confortar. Por quê? Porque Davi estava reconhecendo aquilo que o pai de Anum havia feito. Mas chegando lá, a Bíblia diz que os príncipes falam na cabeça de Anum, dizendo que aquilo lá não era verdade. Davi só estava mandando aqueles mensageiros para reconhecer a terra e depois invadir a terra. Ao invés, por isso que eu já paro aqui para dizer, irmão, cuidado com quem te aconselha. Cuidado com as pessoas que te aconselham. Cuidado com aqueles que estão ao seu lado. Cuidado. A Bíblia diz que ele pega os mensageiros, eles cortam parte da barba e eles cortam a roupa até as nádegas, para envergonhá-los, e eles mandam de volta para Davi. Mas o interessante é que o que Davi ressalta, quando Davi fala acerca dos mensageiros, Davi manda outros ao encontro deles. Davi diz: olha, fala para eles parar em Jericó até que cresça de novo a barba, porque as vestes poderiam ser trocadas, mas a partir do momento que aqueles homens voltassem, as suas barbas estariam cortadas. O que significa isso, Victor? Diferente da nossa cultura, na cultura dos judeus, a barba significava e simbolizava respeito para um homem, honra. Por isso que eu estou deixando a barba crescer. Se fosse depender da barba, só a graça. Mas isso nos tempos antigos era importante. Até a genética ajudava. Alguns ajudam até hoje, né? O pastor está ali, 2 dias que ele fez a barba.
alguns ajudam. E o contexto dos judeus era assim. Então, a partir do momento que um homem tinha uma barba, simbolizava respeito, era bonito. Era um homem honroso, respeitado, um homem que tinha uma barba. E nessa noite tem pessoas aqui que de alguma maneira, mediante o processo, perdeu a honra, o respeito. De alguma maneira perdeu aquilo que Deus ele colocou sobre a tua vida. Às vezes até debaixo da obediência de Deus, mas no meio do processo você se perdeu. O inimigo de alguma maneira roubou a dignidade e honra de Deus que havia na tua vida. E é assim que acontece com esses homens. Assim que acontece. Porque o diabo ele está continuamente trabalhando para destruir aquilo que Deus fez em nós. O diabo está continuamente trabalhando para destruir a honra, o propósito de Deus nas nossas vidas e quando nós estamos debaixo de submissão. Para aqueles homens era importantíssimo ter a barba, porque era um significado que eles estavam debaixo de fato de submissão. E Davi se depara, e Davi, como eu disse para vocês, era um homem que era honrado e era um homem que honrava. A Bíblia diz que Davi, quando sabe acerca desses homens, Davi faz o quê? Diz para eles ficarem em Jericó. Esses homens ficam em Jericó até que eles pudessem ser recuperados. Então Davi vinga esses homens. Mas quando nós vamos estudar a história de Davi, nós vamos entender melhor o porquê que Davi ele é honrado. O porquê que Davi ele é respeitado. Davi era submisso. É difícil de ouvir um pouco essa palavra. Porque Davi ele era submisso. Nós precisamos entender que para nós sermos bons professores, antes nós precisamos ser bons alunos. Para nós sermos bons mestres, para nós estarmos à frente, nós temos que ser bons discípulos. Deus ele trabalha desse jeito. Não tem como nós sermos bons professores se nós pulamos o processo. E Davi ele só era respeitado, honrado, por quê? Porque na vida de Davi porque antes dele ser quem ele era, ele respeitou e honrou. A prova disso é que a Bíblia diz que Saul, depois, você conhece muito bem a história, que depois que Saul mata o gigante, Saul é entoado uma canção que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Então Saul começa a ficar enciumado. Saul vê que a unção de Deus está sobre Davi e Saul coloca à frente das guerras. E aonde Davi lutava, Davi ganhava. As coisas aconteciam quando estava nas mãos de Davi. Então Saul começa a ficar indignado. A Bíblia diz que em uma noite, Saul ganha a filha dele como recompensa depois de matar o gigante. A Bíblia diz que em uma noite, Saul manda ir lá matar Davi. Davi tinha uma colinha, alguém avisou ele antes, ele conseguiu escapar. Passado algum tempo, Saul decide ir atrás de Davi. E Davi já tinha recrutado alguns homens que estavam com ele. E nesse meio processo, nesse meio tempo, aconteceu algo que Saul não esperava. Que de vez em quando acontece com todo mundo. Deu piriri. Deu uma dor de barriga. A Bíblia, até anotei aqui. A Bíblia diz que deu desejo de aliviar o ventre. E Saul foi na caverna aliviar o ventre. É mais bonito falar assim, né? Foi aliviar o ventre. Se não é mulher e não está grávida, não tem outra coisa. E quando ele vai exatamente na caverna que está escondido Davi e os seus homens. Então não tenta imaginar a situação, pelo amor de Deus. De alguma maneira me escuta e tenta não imaginar. É meio complicado, eu fiquei tentando imaginar, desistir na hora. Mas a Bíblia diz que um dos homens de Davi cutuca ele e diz: olha, agora Deus deu o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi olha para o seu homem e diz: jamais, eu não posso tocar no homem de Deus. Não posso. Porque Davi entendia de autoridade, Davi entendia sobre honra. A Bíblia diz que Davi corta só um pedacinho da veste dele e sai. Depois que Saul pega uma certa distância com os seus homens, Davi chama de longe. E Davi, mesmo sabendo que ele queria matar, e já era a segunda vez que estava indo atrás para matar Davi, a Bíblia diz que ele pega o pedaço da veste,
e ele se dobra e diz: Rei, eu estou aqui. Essa aqui é a prova de que eu não quis te matar, de que eu reconheço a unção de Deus que há na tua vida. Então Saul não fica indignado ou melhor, Davi não fica indignado pela perseguição e Davi tenta de alguma maneira se vingar, não. Ele, pelo contrário, ele se abaixa para reconhecer a unção que havia sobre Saul. Passa-se alguns tempos, ali Saul chora, diz que se arrepende, ele volta para sua terra. Depois de algum tempo a Bíblia diz que ele reúne mais 3.000 homens e vai de novo atrás de Davi. Porque o pastor Everton postou hoje, mandou pra gente no WhatsApp. Quem de fato dá fruto, as coisas estão acontecendo, de fato as pessoas olham, de alguma maneira incomoda. E Davi então, de novo Saul vai atrás de Davi. Em 1 Samuel 26 está escrito isso. E mediante esse processo Deus faz com que todos caiam num profundo sono. Eles vão acampar durante a noite atrás de Davi. E a equipe de Saul com esses 3.000 homens, durante a noite eles caem num sono profundo. E nesse sono profundo a Bíblia diz que Davi de novo vai lá. E Davi vai com alguns dos seus homens que eram leais a ele. E chegando lá de novo, o homem diz: Olha, Davi, é agora. Se você quiser eu dou uma só com a minha lança, não tem como Saul escapar. Davi olha para ele e diz: Não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a lança e vamos pegar o cântaro. E ele fez assim de novo. E depois de uma certa distância, Davi faz de novo a mesma coisa. Então eu aprendo que um homem, uma mulher, para viver uma vida de honra, ele precisa entender que ele precisa viver debaixo de submissão. E daqui a pouco eu entro mais nisso. Mas algo interessante para compartilhar com você é que eu estudando, eu vi que Saul morre no monte de Gilboa. E Davi, ele escreve uma canção que, segundo o site que eu li, é cantado nas escolas até hoje. Mas Davi, ele amaldiçoa o monte que Saul morreu. E se você for fazer um estudo sobre esse monte, você vai ver esse monte e outros montes ao redor. E você vai ver que todos frutificaram, menos aquele. Porque Davi amaldiçoou. Mesmo o cara que perseguia ele, que tentou matar ele por diversas vezes, mas Davi reconhecia a unção que havia sobre a vida dele. Davi amaldiçoou o monte e até hoje o monte é infrutífero. Então você consegue entender o nível de honra que esse homem andava? De fato, o que ele entendeu que a liderança, o fato da liderança estar comprometida, de alguma maneira estar desalinhada com a vontade de Deus, de igual modo, foi Deus que estabeleceu. Ele entendia isso. Nós precisamos fazer distinção da honra e da obediência. E eu falei isso para os jovens aqui no sábado. Há muita diferença entre a honra e a obediência. Como assim, Vitor? Vou te explicar. A honra, ela é incondicional. É independente das circunstâncias. A obediência já não. A obediência é condicional. Como assim? Se hoje, digamos que estivesse ainda o antigo governo e eles estabelecessem que nós não pudéssemos mais como igreja, como existe em países comunistas, China, entre outros, enfim, nós não pudéssemos mais nos reunir como igreja. E nós não poderíamos mais reconhecer a Jesus como nosso Deus. Não pudéssemos mais. Qual seria o seu posicionamento? Eu preciso entender que eu devo honrar, porque foi Deus que estabeleceu. Mas agora, a partir do momento que compromete a lei do meu Deus, eu vou honrar, continuar honrando. Eu vou ser educado o suficiente para dizer: desculpa, mas a minha fé é com relação ao meu Deus. Mas Vitor, o seu destino vai ser a morte. Mas eu não posso. Como é que eu vou viver depois disso? Então, a lei eu devo obedecer e honrar. Agora, a autoridade, eu devo honrar e obedecer até o ponto que interfere no mandamento de Deus. E esse que era o ponto que Davi entendia. Davi entendia isso. Eu devo honrar Saul. Eu só não posso obedecê-lo a ponto de comprometer o relacionamento com o meu Deus. Então eu devo sim obedecer, assim como aos nossos pais. De igual modo. Ah, Vitor, mas eu não concordo, porque, sei lá, o jeito que lava a louça não é o jeito que eu gosto. Irmão, aprende.
Isso está comprometendo o mandamento do seu Deus? Não. Então lava o jeito que ele gosta, que ela gosta. Para nós jovens, entendemos um pouco acerca disso. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço como, eu estou honrando. A partir do momento que eu faço como, eu estou obedecendo e honrando. Eu só não posso obedecer a partir do momento que compromete o relacionamento com Deus. Isso de acordo com a palavra. Algum texto que eu quero deixar com você. 1 Pedro 2, 17 e 18 diz assim: honrai a todos, amai fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitavos com todo temor ao vosso Senhor, e não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. É o que a Bíblia está falando. Romanos 13, 7 diz: portanto, dai a cada um que deveis, a tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Efésios 6, 2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Quer dizer, é prosperidade e anos de vida, a partir do momento que nós obedecemos e honramos nossos pais. Depois ele diz: e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Depois, 1 Timóteo 5,17, não vai dar para falar muito sobre cada um deles. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então poderia aqui passar falando acerca desses diversos textos, falando acerca de honra, que nós devemos honrar. Honrar como? Fazer distinção, reconhecer. A partir do momento que nós obedecemos e nós honramos, a honra e a bênção de Deus vai vir sobre nós. Isso é palavra de Deus, não é invenção minha. Tudo que eu citei aqui, depois se você quiser eu passo os textos bíblicos para você estudar passo a passo. Porque nós precisamos entender, como o pastor falou acerca dos princípios e da palavra, que para eu obedecer é o mesmo princípio, é o mesmo mandamento. Eu escolho se eu vou ser abençoado ou se eu vou entrar debaixo de maldição a partir do momento que eu obedeço ou não. Então é tudo condicionado. Segundo passo, Davi honrava a Deus. Davi olha para a casa que ele morava. Davi olha para o contexto que ele morava. E Davi diz: não é possível. Não é possível que o rei de Israel, eu moro numa mansão, num palácio desse, e o meu Deus mora num tabernáculo, numa tenda. E Davi vai atrás para consultar, dar um jeito de construir uma casa para o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita, mas diz que o seu filho construísse. E Davi ali junta tesouro, junta tudo para que seu filho possa construir. Mas no coração de Davi havia honra a Deus. É o ponto que eu disse, a nossa obediência, acerca da nossa obediência. Davi honrava a Deus. Davi depois, no final da sua vida, está em 2 Samuel. Eu anotei o texto aqui. Final de Samuel, não anotei o texto, certo? Num dos seus últimos capítulos, a Bíblia diz que Davi vai contar os seus homens num processo de guerra ali. E Deus fica muito chateado com Davi, porque de alguma maneira como Davi era muito bom de guerra, Davi tinha muitos bons resultados, Davi morre de velhice, Davi constrói um império onde o filho dele só tinha paz, até promessa de Deus, mas Davi constrói alianças e alianças e deixa para o seu filho. Mas Davi ele vai fazer um censo, ele vai contar ali quantos homens ele tem, e a Bíblia diz que Deus não gostou. E Davi decide fazer um sacrifício. Davi vai até uma certa parte, um ambiente ali, onde existia um homem, e Davi vai lá, e quando chega lá esse homem diz: rei, pega o que o senhor quiser, o senhor quer esse terreno, pega, é teu, pode pegar. Davi olha e diz: não, eu não posso, presta atenção nisso, eu não posso dar algo para o meu Deus que não me pese nada. Eu não posso dar algo para Deus que não tenha valor nenhum. Eu não posso. Por quê? Porque Davi entendia que toda oferta para Deus tinha que pesar para ele. Porque a partir do momento, ele entendeu, a partir do momento que eu entrego algo que está me sobrando, é uma esmola. Mas a partir do momento que eu entrego algo que vai de alguma maneira comprometer alguma coisa minha, isso é uma oferta. Ele vai e paga o valor digno para o homem. Mesmo o homem dando para ele tudo que ele quisesse. Mas ele entende que para honrar a Deus e restaurar o relacionamento dele com Deus, ele tinha que dar algo que de fato tivesse importância.
Davi honrava a Deus. Davi colocava Deus em primeiro. Já parou para pensar que no começo da caminhada, o quanto você honrava a Deus, por exemplo, no domingo? Você se preparava, eu quando era mais novo, usava terno, né, aquelas coisas. A gente passava a camisa, deixava tudo preparado. Por quê? Porque nós fazíamos questão de dar a primícia para Deus. Nós não temos o hábito, por exemplo, de entregar o sábado. Mas o nosso domingo, eu falo pelo menos de mim, o meu domingo ele é praticamente todo para Deus. Porque eu entendo, a minha vida é para Deus, eu vou orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, vou orar no sábado, mas existe um dia. E por isso que Deus ele pede para o povo, um dia. Só que o problema é que o povo entrou pelo campo da religiosidade. Aí o povo fazia só porque Deus mandou, mas não existia a entrega real do coração. Às vezes tudo que Deus quer de você é que você entregue o primeiro com o coração. O primeiro com o coração. E é o que Davi fazia. É por isso que Davi simplesmente agradava o coração de Deus. Porque Davi na sua simplicidade, porque comparado ao Deus Todo-Poderoso, Davi na sua simplicidade, irmão, conseguia tocar o coração de Deus como? Porque Davi dava tudo. Tudo como Davi dava o primeiro. Davi dava algo que fazia diferença no bolso dele, no coração dele. Com todos os defeitos, moralmente falando, Davi pecou muito mais do que Saul. Se fosse fazer um julgamento num tribunal, a sentença de Davi seria muito maior do que a de Saul. Mas a diferença estava no coração. Davi era um homem comprometido com Deus. Devo dar o meu primeiro no dízimo e na oferta. Por que a gente fala tanto acerca disso? Porque nós entendemos que nós não podemos chegar diante de um rei com mãos vazias. Nós não vivemos em um país de monarquia, então nós não entendemos muito bem acerca disso. Mas se você for em um país, você vai entender um pouco de como é. É uma divindade, alguém digno de respeito. Digno. Deus é digno de respeito. Deus é digno de honra. Por que nós falamos tanto acerca de dízimo, de oferta? Deus ele quer o teu coração quebrantado, glória a Deus por isso. Mas como eu falei, Davi entendia acerca disso. Davi dava o seu coração e Davi se comprometia com todos os âmbitos da sua vida, inclusive com o dízimo. Vitor, dízimo é uma lei do Antigo Testamento. Então, eu a partir de hoje não vou fazer mais. Provérbios 3:9, Salomão escreve, o filho de Davi, que se você for ler Provérbios, mais ou menos até o capítulo 8, você vai ver que ele sempre fala, e um pai instruindo o seu filho, e um pai instruindo o teu filho, e um pai instruindo o teu filho. Provavelmente foi Davi que falou para ele e ele que escreveu. Ele diz assim, honrai o Senhor com a primícia dos seus bens. Ah, mas ele era rico, é mais fácil. Você bem sabe que quanto mais, o dízimo de 100 é 10, o dízimo de 10 mil é 1000, e o dízimo de 100 mil é 10 mil. Quanto maior for a quantia, maior é o dízimo. Mas Davi entendia que para andar debaixo de honra, ele precisava da primícia dos seus bens também. E ele instruiu seu filho de igual modo. A honra de Deus só vai ser restaurada na nossa vida quando nós restaurarmos aquilo que é importante para Deus, que é sagrado para Deus. Eu quero te convidar a de novo fazer como você já fez para Deus. A se preparar para um dia de culto como se fosse o maior encontro da sua vida. A preparar o seu dízimo, a sua oferta antes do culto. E atento a ouvir a voz de Deus durante, mas antes do culto, que você voltasse a fazer com paixão. Eu aprendi ao longo da minha vida que num relacionamento, cada um gosta de coisas diferentes do outro. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo, por gentileza, nessa noite. Um gosta de coisas diferentes do outro, para agradar, em termos de agradar. Por exemplo, Deus amou o mundo que Ele deu o Filho. Então a partir de hoje, para Deus se agradar de mim, quando eu tiver um filho eu vou dar meu filho. Não.
Não é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que nós venhamos agradar Ele de acordo com a palavra dele. E às vezes são coisas simples e pequenas para nós. Simples e pequenas para nós, mas para Deus é de extrema importância. Deus, Ele quer de novo que você restabeleça a sua vida e que você restabeleça o primeiro amor dele para você, para que você possa andar debaixo de honra. Vitor, como é que eu posso andar debaixo de honra? Aprendendo com Davi. Davi era submisso à autoridade de homens, e Davi honrava primeiro de tudo a Deus. Você está pronto para viver o sobrenatural de Deus na sua vida? A partir do momento que você começa a reconhecer o Senhor nos seus caminhos, a partir do momento que você começa a andar de acordo com a palavra de Deus, você vai viver debaixo da vontade de Deus. As bênçãos de Deus vão estar sobre a tua vida. A honra vai ser restabelecida quando você voltar a honrar Deus, quando você voltar a honrar as autoridades que foram por Deus estabelecidas.